Olá, sou Ana Paula Alfredo, sou coach, consultora e hoje eu quero falar com vocês sobre sabotadores. Você conhece seus sabotadores? Eles podem estar mais perto do que você imagina. O conceito de sabotadores é um conceito da psicologia positiva. E esse livro que está aparecendo aí na tela, do Cesar Charmin, é um dos livros mais populares sobre o tema. Mas o que são sabotadores? Na verdade, a nossa mente é nossa principal aliada, mas também pode ser a nossa principal inimiga. De uma forma bem simples, sabotadores são os padrões mentais que funcionam de forma automática e rotineira na sua vida, de forma que você nem percebe, mas que trabalham contra o que é melhor para você. São aquelas vozinhas que a gente escuta quando a gente está tentando fazer algo novo e que fala: você não vai conseguir, isso aí é demais para você, muita areia para o seu caminhão. E essa acaba sendo a função dos sabotadores, nos proteger para garantir a nossa sobrevivência. Tudo aquilo que é novo e nos ameaça, nosso cérebro envia mensagens para nos fazer desistir da ideia. E se não aprendemos a reconhecê-los e os neutralizarmos, limitamos o nosso potencial. Ao todo, são 10 sabotadores, mas nem todos têm uma grande influência sobre todas as pessoas. O principal sabotador, e que todo mundo tem, é o crítico. E esse é chamado de sabotador universal. Ele poderia ser definido como uma predisposição para deter as ameaças. Em outras palavras, para exagerar o negativo, para garantir a nossa vivência, a nossa permanência nesse mundo. Cada um de nós tem o seu crítico moldado às nossas próprias necessidades, fazendo com que a nossa história se encaixe e assim a gente não vai percebendo a sua ação exagerada. Um exemplo dado no livro é que, pensando que o sabotador quer te proteger, imagine uma criança com pais pouco afetuosos, por exemplo. Uma criança precisa de pais para sobreviver, né? Senão ele não consegue fazer nada. Então a lógica da criança pelo crítico é que você tem tantos defeitos que por isso que você não recebe o amor dos seus pais, que são tão perfeitos. O impacto é que você acaba se percebendo como tendo baixo valor. Eu não consigo gerar afeto que eu desejo porque eu não sou merecedor. E por outro lado, gera um impacto nos outros, já que eu vou olhar para todo mundo da mesma forma que eu olho para mim, olhando só para os defeitos, porque eu não vou ser o único no mundo assim. É meio doido, mas é assim que funciona. Tenho certeza que para algumas pessoas isso já começa a fazer sentido. Então vamos voltar ao crítico. O crítico, então, seria esse sabotador que acha defeitos em você, nos outros e nas coisas, nas circunstâncias. Ele provoca decepção, raiva, arrependimento, culpa, vergonha, conflitos, ansiedade e ativa o que ele chama de sabotadores cúmplices. Vou dar exemplo agora de algumas mentiras que ele usa para nos enganar. Vê se vocês reconhecem alguma dessas frases. Se eu não pressionar, você vai se acomodar. Se eu não botar medo, você não vai se esforçar para isso. Se eu não punir o erro, você vai repetir. Se eu não criticar os outros, você não irá defender seus interesses. É sempre essa abordagem pela visão negativa, que tenta parecer correta e que está a seu favor para te proteger mesmo. Mas o crítico não age sozinho. Ele vai ser ajudado aí por outros 9 cúmplices. E dependendo das nossas motivações, das nossas necessidades emocionais, a gente é mais propenso a uns do que os outros. E a gente vai escolher um estilo para lidar com essas motivações. Então vamos completando uma tabelinha assim, para a gente conseguir entender como é que esses sabotadores se encaixam. Então primeiro a gente vai falar das motivações. São 3. Motivações ou necessidades primárias. A primeira é a independência. O que é dependência? É uma necessidade de limite em relação aos outros. Eu preciso ser independente, ter o meu próprio espaço. O segundo é a aceitação, que é essa necessidade de manter uma imagem positiva, ser aceito, receber afeto, amor. A terceira é a segurança, que é a necessidade de controlar as ansiedades da vida e afastá-las ou mesmo minimizá-las. E há 3 formas de você lidar com essas motivações, que são os estilos. São eles: afirmar, que é a forma mais ativa, né, onde você controla as coisas, você toma as atitudes que exigem, né, para conseguir atender a sua necessidade principal. Você tem o segundo estilo, que é conquistar, que você se dedica para conquistar essa necessidade. E o terceiro estilo é o evitar. Você se afasta ou afasta a sua atenção, pensamento, como se você não quisesse mais pensar nesse assunto. Juntando a motivação e o estilo, a gente vai encontrar o seu principal sabotador.
Antes que eu comece a descrever os sabotadores, né, os cúmplices, é importante ressaltar que durante a vida, em alguns momentos, a maioria desses sabotadores ele já esteve presente. Mas o mais importante aqui é identificar o seu principal e até 2 principais. Os demais você já deve conseguir neutralizar no dia a dia, ou então eles já estão mais enfraquecidos. E a partir do momento que você tiver o seu crítico, o seu sabotador principal, você vai conseguir entender e agir melhor. Então vamos lá, a ideia aqui é ter uma noção de quais são esses sabotadores e como eles agem. Se você quiser maior profundidade, você tem que comprar o livro, tá bom? Então vamos a eles. O primeiro se chama insistente. Esse é o perfeccionista. Ele tem necessidade de ordem e organização levadas assim ao extremo. É altamente sensível a críticas, nunca faz nada errado. E aquela vozinha que fala, o certo é o certo e o errado é o errado. Eu sou o jeito certo. Outra coisa que ele diz é que se não for para ser perfeito, é melhor não fazer. Ele odeia erro, ele acha que é o único no mundo capaz de fazer o certo e consertar assim, as confusões dos outros. Ele gera bastante frustração, decepção, angústia com ele mesmo e com os outros, né? Porque ninguém é perfeito. O segundo é o prestativo, é aquele que busca aceitação, atenção, afeto a partir da ajuda, do elogio ao outro, né? Colocando a necessidade do outro na frente das suas próprias necessidades. Ele acha que pensar nele mesmo é um egoísmo, né? Mas o problema disso é que ele sofre por isso. Ele gostaria de ser valorizado por isso. Ele acha que é injusto a pessoa não reconhecer a ajuda que ele gera. O hiperrealizador. Ele é super dependente do desempenho e da busca constante de realizações para ele poder se respeitar e valorizar. Ele tem características de competitividade, preocupação com status e imagem e tem tendência a trabalhar demais. Sentimentos são distrações e acabam gerando desequilíbrio na vida pessoal versus profissional. Esse é o hiperrealizador. Vítima. Esse sabotador tem um estilo bastante emocional e gosta de se sentir meio vítima das situações. Acha sempre que ninguém me compreende, ninguém me entende e às vezes ele fica tentando desistir diante de qualquer desafio. Quando ele se coloca nessa posição frágil, ele sente que recebe mais atenção e é isso que ele quer. Ele gera relações de culpa e cultiva sentimentos negativos. O hiperracional. Como o nome já diz, é o máximo da racionalidade. Ele tenta transformar tudo em uma equação matemática, inclusive os relacionamentos. Tem uma mente ativa que pode passar por intelectualmente arrogante. Ele tende a ser mais reservado para não deixar as pessoas conhecerem e perceberem seus sentimentos. Acha que as emoções geram confusão e procura se afastar de pessoas assim, muito emotivas. O hipervigilante é o guardião do universo. Meio super-herói. E como tal, acha que não pode nunca relaxar, senão todos serão atingidos pelos perigos da vida e por tudo que pode dar errado. É bastante ansioso, porque está sempre pensando no amanhã, pensando no que pode acontecer em todos os cenários. Ele é cético e acha que se ele não se responsabilizar por vigiar, ninguém mais fará. O inquieto. Esse está sempre procurando a próxima coisa para fazer. Ele nunca está satisfeito. Ele está no meio de uma coisa e já está pensando na próxima coisa. Ele tem pouco foco e quer se manter permanentemente ocupado. Tem medo de perder algo se ele parar para curtir alguma experiência. O controlador. Ele quer assumir responsabilidade e controlar tudo, forçando inclusive as pessoas a fazer aquilo que ele acha certo quando ele acha certo. Ele acha que se dedicar, assim, nada vai sair do controle, né? E ele não sabe lidar quando as coisas saem diferente do planejado. Ele fica frustrado, ele expressa isso, expressa a raiva e tem dificuldade em confiar no outro, né? Porque ele é a pessoa em quem ele pode confiar. O esquivo é aquele que tenta ser agradável 100% do tempo. Ele foge das tarefas difíceis, ele não gosta do conflito, ele finge que o feio e desagradável não existe. Ele se esconde dos outros a verdade para poupá-los e muitas vezes faz o mesmo com ele mesmo, porque ele não quer enfrentar problemas. E aí ele fica tentando adiar, se desviar, para ver se o problema se resolve sozinho ou se alguém faz por ele. Alguém reconheceu alguma dessas coisas, alguma dessas vozinhas? Ou reconhece alguém onde você já enfrentou essa situação? É claro que os conceitos são bem mais complexos, a gente tenta no vídeo colocar de uma forma mais simples, né? Então, por isso, se vocês têm interesse em conhecer, você tem que fazer realmente a avaliação e responder as perguntas e ver seus resultados. Mas lembre-se que isso não é um diagnóstico, é apenas uma primeira reflexão e, como tal, deve ser validada por você e ver se isso faz sentido na sua vida. O mais importante é saber o que você vai fazer com isso. Se você decidiu ou não responder às perguntas, veja aquilo que você pode estar fazendo com isso. Quais são as coisas que parecem surgir na sua cabeça todas as vezes que você quer se arriscar em algo diferente, cada vez que você quer fazer uma mudança? Identifique essas coisas e registre para trazer para a sua consciência. Pense em alguma situação em que você lembra que seu crítico ou seus cúmplices agiram. Tenta isolar esse momento.
culpa, frustração ou sofrimento, ele estava tentando proteger você através dessa criação dessas desculpas. Para cada situação, pense em alternativas possíveis. Isso não é fácil, muito menos automático. O livro explica vários exercícios, mas o mais importante é você começar a perceber o que está acontecendo e ir enfraquecendo essas vozes, dando lugar ao seu sábio. Sábio é aquele que aceita tudo o que acontece, ao invés de negar, rejeitar ou ressentir. E olha para as coisas como uma oportunidade. Não é ter um olhar de fantasia, mas é reconhecer que coisas ruins acontecem. Isso resta lidar com elas e seguir em frente. Aos poucos, com muita prática, você começa a agir mais positivamente, melhorando o impacto na sua vida. Não é fácil? E ninguém faz isso com um passe de mágica. Focar em se conhecer, olhar para o que é importante para a gente, é fonte de muito poder para lidar com as situações e com o inesperado. Mas não há garantias. Temos que fazer o melhor que podemos com as coisas que a gente tem exposto na nossa vida todos os dias. E se vocês quiserem trocar um pouco a sua experiência, tirar dúvidas, fazer um comentário, eu estou sempre por aqui, seja no canal ou em uma de nossas redes sociais. Até a próxima!